começar, por favor. Deixa eu falar com você. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo é o primeiro. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo é o primeiro. É uma orientação do apóstolo Paulo, que é para mim, para você. Mas mais do que só orientar, é viver. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele tinha um cuidado muito grande. Qual era o cuidado que ele tinha, pastor? A Bíblia diz que ele levava o corpo dele à servidão, para que depois de ter ensinado a muitos, ele mesmo não se perdesse. Ou seja, não é só orientar, é viver. Nós temos que ter esse entendimento. Às vezes nós queremos cobrar muito das pessoas, mas nós mesmos não praticamos. Era o comportamento que alguns fariseus tinham. E o Senhor Jesus, ele se indignava com isso, né? Ele falava: vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas que vocês mesmos não têm condições sequer de mover com o dedo. Quer dizer, então o que acontece? Não adianta só eu ter o conhecimento. Eu tenho que ter o conhecimento, mas eu tenho que praticar, eu tenho que viver o conhecimento que me é entregue. Você compreende, sim ou não? Então, presta bastante atenção nisso. Um outro comentário que eu quero fazer antes de ler com você. Eu não sei o que acontece, irmão. Parece que tem certas coisas que nós lemos, relemos, mas parece que nós nunca lemos na Bíblia. A Bíblia diz: não julgueis. Mas só que parece que nós nunca lemos isso. Irmão, parece que nós sempre nos colocamos na posição de julgar as pessoas, de julgar alguém, de apontar o dedo para alguém. Quando nós estamos no mundo, nós aceitávamos as pessoas como elas eram e elas nos aceitavam como nós éramos. Se era bêbado, ninguém te criticava. Talvez a tua mulher te criticava porque você ser bêbado prejudicava ela, mas se não prejudicasse, ela não achava ruim também não. Ela também não achava ruim, não, deixa ele, coitadinho, ele quer se divertir, não é? Quer dizer, você era mentiroso, você era fofoqueiro. Talvez uma pessoa que se entregava a vários tipos de paixões, mas ninguém criticava. Agora vem para a igreja, você acha no direito de apontar o dedo e julgar o comportamento das pessoas. Não, eu não vou lá na casa do meu primo lá, não, as pessoas são do mundo. Isso era de onde? De onde você era? Talvez o teu comportamento era pior do que o deles hoje. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que estar no meio deles, sim, não para praticar o que eles praticam, mas para ser referência, para ser luz diante deles, para mostrar Jesus, para mostrar que dá, sim, condição de viver uma vida feliz, plena, realizada, satisfatória, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Amém, pessoal? Irmão, para com esse negócio de ficar apontando o dedo. E se a pessoa veste ou não veste, se a pessoa compra ou não compra, se a pessoa come ou não come. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Já é complicado você cuidar da tua vida, vai cuidar dos outros agora também. Já é complicado eu cuidar da minha, eu vou cuidar da dos outros agora também. Se eu vejo alguma falha, se eu vejo algum erro, se eu vejo alguma situação, então eu vou usar a autoridade e o poder que eu tenho da pessoa do Senhor Jesus, vou entrar no mundo espiritual e vou clamar por ele, por ela. É aquele meu sobrinho, pastor, que eu vejo que o caminho que ele está tomando é um caminho que ele vai se destruir, pastor. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar criticando, apontando o dedo, julgando meu sobrinho? Não, eu vou começar a orar e jejuar pela vida do meu sobrinho. E amanhã eu vou sorrir vendo o meu sobrinho plenamente abençoado na presença de Deus. E vou saber, mesmo que ninguém saiba, porque Deus já sabe, que em secreto eu cooperei para aquela felicidade dele. Que em secreto eu cooperei para aquele sucesso dele. Você compreende, sim ou não? Para de julgar, para de apontar. Esse tipo de roupa eu não sei não. Não sei não, essa menina aí, pô, para com isso. É um tipo de roupa que ela acha que é bom para ela. O dia que ela achar que não é bom mais para ela, ela vai mudar. E se você acha que é um tipo de roupa que ela não deveria estar usando porque traria prejuízo para ela, não é porque você acha que não é legal, mas porque traria um prejuízo para ela, entre no campo espiritual, de maneira secreta, e comece a orar, em secreto, porque realmente tem muitas situações que a vestimenta da pessoa é um reflexo do espírito que está dentro dela.
Eu já cansei de ouvir testemunhos de pessoas dizendo: pastor, eu não tinha vergonha da roupa que eu usava. De repente, quando eu me entreguei para Jesus, ninguém precisou de falar nada. Eu percebi que era uma roupa indecente, que era uma roupa para provocar as pessoas, que era uma roupa que expunha muito o meu corpo, que era uma roupa que me vulgarizava. Então eu vi que não é legal, mudei, pronto. Alguém orou, ela despertou. Agora por que eu preciso apontar e criticar? Esse tipo de roupa aí é de mulher da vida, hein? Toma juízo. Quem é você para julgar inclusive a mulher da vida? Você sabe lá o porquê que ela está naquela vida? Irmão, vamos olhar de maneira que o Senhor Jesus olhava, irmão. Quando levaram para ele uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério, Jesus nem olhou para ninguém, nem olhou para ela, e começaram a insistir com Jesus, e Jesus então, escrevendo na areia, ele levantou a cabeça, olhou e falou: tá bom, vocês querem uma posição da minha parte, não é isso? Tá bom, então vou me posicionar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E abaixou a cabeça de novo. A Bíblia diz que saiu do mais velho até o mais jovem, foi todo mundo embora. Aí ele levanta a cabeça de novo, está lá a mulher sozinha. Ele olha para ela e falou: mulher, cadê os que te condenavam? Ela falou: senhor, não tem ninguém aqui. Ele falou: mulher, nem eu te condeno. Mas ele deu uma advertência a ela, uma orientação: vai e não peques mais. Isso é graça, irmão. É a graça de Deus. A graça de Deus, ela não só tem o poder de nos trazer o perdão de Deus por todos os pecados que eu já cometi, mas ela tem o poder também de impedir que o pecado tenha domínio sobre mim. Você compreende? Ela não traz só o perdão, essa maravilhosa graça que é justamente um favor imerecido, né? Eu falhei, desculpe o popular, eu pisei na bola, eu fiz o que não devia, mas aí Deus vem, né? Porque ele sabia que aquela mulher era uma garota de programa. Ele sabia que aquela mulher era uma mulher que se deitava por dinheiro com qualquer homem que se chegasse a ela. Ela não era só uma mulher que era amante de alguém, ela era amante de vários homens, ele sabia disso. Mas a graça é isso. Ele não se importou com o passado dela, ele não se importou com o comportamento negligente dela. Ele vem, traz o perdão a ela e ainda coloca ela em posição de que o pecado não tem mais força para dominá-la. Tanto que ele diz: vai, ou seja, ele dá libertação a ela: não peques mais. Agora você está livre do poder do pecado. É o que ele estava dizendo para ela. O pecado não tem mais força sobre você. Agora você tem plena condição de servir a Deus. É o que ele estava dizendo para ela. É isso que essa maravilhosa graça faz por nós. Então quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para apontar o dedo para alguém e condenar esse alguém por qualquer tipo de comportamento que esse alguém tenha? Nós não podemos. Amém? Só que essa palavra que eu estou te dando, a maioria das pessoas não querem ouvir, não. Elas não querem, elas querem ouvir só o que agrada a elas. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, presta atenção aqui, ó, que julgará todos os seres humanos. Quem vai julgar? Então não se coloque na posição de Deus. Quem vai julgar é Deus. Quem vai julgar é Jesus. Jesus, quando ele estava na condição de homem, ele falou assim: nem eu mesmo vos julgo, mas a palavra que eu vos dou, essa vos julgará. Ou seja, ele estava na posição de homem. Ele falou: como homem, eu não tenho condições de julgar você. Como palavra de Deus, essa palavra vai julgar. Então por isso que está dizendo aqui que Deus e Jesus vai julgar. Porque na condição de homem, ele foi claro, era a condição humana. Ele estava na condição humana, ele estava dizendo: eu não vos julgo. Agora a palavra, ela está na condição de Deus. A palavra que eu vos dou vos julgará. Amém? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do reino,
pregue, por causa da vida de Cristo e do reino. Por causa da vida de Cristo e do reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Preste atenção nisso. É aqui que é a tristeza aos olhos de Deus em relação à maioria de nós. Por quê, pastor? Porque isso aqui não é uma coisa generalizada. Isso aqui infelizmente que vai acontecer com algumas pessoas. E na verdade já tem acontecido. Por que você acha que uma pessoa muitas vezes ela decide que ela vai para uma outra igreja? Por que você acha? Porque ela ouviu ou ela viu algo que ela não concordou, que ela não gostou. É por isso. Ela não aprovou alguma questão. Agora, irmão, se eu ver algo que é fora da palavra, eu já devo lutar no mundo espiritual para que mude. Se é a palavra que está me repreendendo ainda, é aí que eu tenho que curvar a cabeça mesmo. Mas você sabe que, para você entender o que eu quero dizer, há alguns anos atrás, eu fui pastor no Maranhão. Eu fui pastor no Maranhão de 2008 a 2013. E 2013 para 2014, quase no final de 2013, quase chegando a 2014, eu saí do Maranhão, fui liderar o estado de Porto. Eu fui para Porto Velho. Eu fui liderar o estado de Rondônia. Não errei não, né? É Rondônia mesmo, né? Capital é Porto Velho. Então o que acontece? Já se passaram anos. Já se passaram cerca de 7 anos que eu saí de Rondônia, que eu saí de Porto Velho. Então o que acontece? Coisa de uns 2 anos, 3 anos atrás, uma jovem do Maranhão me telefona. Ela era membro da minha igreja quando eu era pastor em São Luís. Só que ela estava numa outra igreja. Ela não estava na Graça, na igreja da Graça. Estava numa outra igreja por causa do marido. O marido dela pertencia lá a uma... mais ou menos assim. Não vou entrar em detalhes. E ela estava frequentando essa igreja. Lá ela fazia um trabalho para a obra de Deus. O que aconteceu? Um pastor, inclusive, gente muito boa, bem conhecido na cidade, caiu em adultério. Então a igreja o julgou e o condenou. Quando digo a igreja, estou falando do povo, não estou falando do conselho deles lá não. O conselho deles perdoou e papapá, e ele continuou fazendo o trabalho, mas a igreja o julgou e o condenou. E começou uma debandada. Ela falou para mim, pastor, de 1000 pessoas que nós tínhamos aqui, hoje nós temos 150. E eu estou ligando para o senhor, pastor, para saber o que eu devo fazer. O que o senhor acha? Eu devo ir embora? Eu falei, não, nunca. Mas ele errou, pastor. Eu falei, ele errou. Você nunca errou? Você nunca errou? Porque ele é pastor, ele não pode ter errado, não pode ter sido tentado, não pode ter falhado. Ele é humano como você. Ela, mas pastor, eu falei, não é mais não. Eu falei, você tem que aprender a fazer uso da misericórdia, porque um dia você pode precisar de misericórdia. E tem pessoas que parece que não entendem isso. Elas não entendem isso. Irmão, ele errou. Qualquer um poderia ter errado, eu poderia ter errado, qualquer um poderia ter errado, você poderia ter errado. Agora se coloca no lugar de uma pessoa que errou. Você errando, você não gostaria que alguém estendesse a mão para você? Você errando, você não gostaria que alguém tivesse misericórdia de você? Então por que você, com tanta dureza, olha para o erro de alguém e aponta o dedo e condena? Eu falei para ela, não, fique aí com ele, ore junto com ele, lute para que ele se levante. Porque a queda dele o machucou muita gente, mas o machucou, o feriu. E se ele não tiver quem o ajude, ele vai morrer. E ela ficou, eu fiquei feliz de ver que ela me ouviu. E ficou, e está lá até hoje. E que Deus abençoe ele, abençoe ela. E ele se recuperou, e Deus está honrando ele, novas pessoas têm chego. E eu acredito hoje, isso faz anos já, acredito hoje que a igreja dele é maior do que era antes. Porque Deus, ele é Deus para recuperar, restaurar. Não tem pecado que Deus não perdoe. Não tem, pastor, não tem. A não ser o que a Bíblia já diz, que é contra o Espírito Santo.
Agora qualquer outro, pastor, eu vendi um corpo por dinheiro. Confessa a Deus, filha. Pastor, eu vendi um corpo por dinheiro. Confessa a Deus, filho. Vai lá, conversa com ele. Pastor, eu matei. Conversa com Deus. Pastor, eu roubei. Conversa com Deus. Pastor, eu fiz macumba, feitiço, bruxaria, matei muita gente. Conversa com Deus. Ele é Deus de perdão. Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus de nova oportunidade. Mas eu quero que você entenda, e você tem que aceitar a orientação que vem de Deus, seja ela qual for. E é justamente isso que acontece. A maioria não quer aceitar a orientação que vem de Deus. E é por isso que muitos têm perecido. Irmão, por mais que até aquele cidadão estava errado, ela não tinha que sair da igreja, ninguém tinha que sair daquela igreja. Eles tinham que lutar por ele, com ele, porque um dia ele lutou por aquelas pessoas. Agora era a vez delas retribuírem o amor, o favor. Mas elas o abandonaram, mas não podiam ter abandonado. Você compreende? Imagina então, você então abandonar, porque você ouviu algo, não houve pecado, não houve erro, não houve falha, mas você ouviu algo que te desagradou. Aí o teu comportamento é pior ainda. É pior ainda, porque você está se voltando mais claramente contra o Senhor Jesus, contra a palavra de Deus. Olha só. 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Não vão dar. Qual é o verdadeiro ensinamento, pastor? Que você não tem que se servir de Deus, que você tem que servir a Ele, que Ele é o Senhor, mas ninguém quer saber disso. A pessoa vem para a igreja porque ela quer um carro, porque ela quer uma casa, porque ela quer ser curada, porque ela quer uma promoção, porque ela quer isso, porque ela quer aquilo, ou seja, porque ela quer ser servida. E sendo que na verdade não é assim o verdadeiro ensinamento. O verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina é essa: Cristo morreu por vós, para que vós não mais vivessem para vós, mas para que vocês vivessem para Ele, que morreu e ressurgiu por vós. Esse é o verdadeiro ensinamento. Que você tem que servir e não ser servido. Que você tem que ser servo e não senhor da situação. Que você tem que se colocar diante da vontade de Deus para executar a vontade de Deus e não Deus executar a tua vontade. Mas esse tipo de ensinamento a pessoa não quer. Ela não quer. Essa é a sã doutrina. A sã doutrina é que aquele que crê em Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, expulsarão os demônios. A pessoa não consegue aceitar e nem acreditar que por trás daquele infortúnio, por trás daquele sofrimento, tem um demônio que ela tem que combater. Ela não combate. Ela prefere ficar murmurando, ela prefere ficar reclamando, ela prefere ficar chorando no ouvido de Jesus, em vez de se levantar e fazer a obra que ela tem que fazer, combatendo os principados, combatendo as potestades, enfrentando a Satanás, colocando a vida dela diante de Deus para servir a Deus, abençoando a vida dela, e servir a Deus abençoando a vida de outros. Porque a bênção que vem sobre a minha vida nunca vem só sobre a minha vida. A bênção que vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, vem sobre a vida do meu filho, vem sobre a vida dos meus netos, vem sobre a vida das pessoas que estão à minha volta, dos meus primos, dos meus parentes, da minha mãe, do meu pai. A bênção de Deus é muito grande para ficar localizada. Ela se espalha por onde ela chega, por onde você chega. Você compreende o que eu estou te dizendo, sim ou não? Mas as pessoas, elas não querem essa doutrina. Elas não querem que elas tenham que orar. Elas não querem que elas tenham que fazer jejuns. Elas não querem que elas tenham que vir à igreja todos os dias. Ah, mas não dá, né, pastor? Todos os dias. O certo seria todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu como, todos os dias eu tomo banho, todos os dias eu durmo, todos os dias eu trabalho, todos os dias eu adoro a Deus. Todos os dias eu adoro a Deus. Mas não. Elas não querem. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Você não quer. Irmã, vem no domingo, depois do almoço, vamos sair todo mundo, toda a igreja para evangelizar. Ah, eu não posso não. Não, eu tenho compromisso, eu tenho que ir na casa da minha sogra, porque eu marquei um churrasco lá hoje. Não quer. A sã doutrina, o ensinamento que vem de Deus, não quer. Porque o Senhor Jesus, Ele disse: eu trabalho, porque meu Pai trabalha até agora. Ele está trabalhando, mas eu não ponho tempo. Eu não tenho tempo porque, sabe, né, pastor? Trabalho a semana toda, né? Eu tenho, sabe, eu só entendo, né? Vou assistir o Faustão lá, já combinei, vai chegar um pessoal lá em casa, a gente vai jogar um baralho lá, né, pastor? E só sabe, né? Eu sei que Deus mandou pregar em tempo e fora de tempo, isso eu sei. Mas só que ninguém quer isso. Não.
E nós temos que mudar. Pois vai chegar o tempo, irmão, e com tristeza eu digo, esse tempo já chegou, em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão aos seus próprios desejos. Irmão, eu trabalho com o ser humano há mais de 30 anos, eu conheço o ser humano. As tantas pessoas que eu vi saindo daqui, por exemplo, e de outros trabalhos que eu fiz, se eu quisesse não tinha saído nenhuma delas, era só ir lá e bajular, era só ir lá. Oi irmã, oi irmão, tudo bem? Pastor, queria conversar com vocês. Não, pastor, porque eu estou muito chateado. É, irmã, só tem razão. Não, porque a Joana, o Joaquim. É, irmão, o Joana e o Joaquim não vale nada, eu já tenho visto isso. Não, porque o senhor, pastor. É, irmã, eu errei, me perdoa, viu, irmã? Eu vim aqui justamente porque eu percebi que eu errei. O ser humano gosta de ser bajulado. Agora, quando você olha para a pessoa e fala, não, você está errada. Você está errada. Você tem que se converter desse teu mau caminho. A vaidade é tão grande, mas é tão grande, mas tão grande. Quer saber? Eu estou há 30 anos lá, mas eu vou para outro lugar porque esse pastor que mandaram aí, esse pastor que mandaram aqui te fala a verdade que você não quer ouvir. Não quer ouvir só, ô irmão, você é uma bênção. Ô irmão, Deus vai te ajudar. Ô irmã, ó, que maravilha, hein? Irmã, 15 dias sem vir à igreja? Irmã, fica mais 5 em casa, depois a senhora vem. É o que você quer. É o que você quer. Uma mulher me procurou uma vez, em Itaquera, São Paulo, e acabou o culto, né? Eu fui atender as pessoas, eu estava encostado assim, eu nunca atendo no escritório, com raras exceções, normalmente eu atendo fora. Por quê? Poxa, você não conhece o pensamento das pessoas. Nem todos que estão em Israel são israelitas. E eu estava atendendo, ela veio, pastor, tudo bem, tudo bem. Eu conhecia ela, falou, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei, o que é? Falou, pastor, o senhor sabe que meu filho ele usa drogas? Eu falei, sei. Então, pastor, eu não aguentava mais, eu catei e coloquei ele para fora de casa, pastor, eu expulsei ele, aquele vagabundo que eu não aguento mais ele. Eu falei, filha? Ela pastor. O que o senhor fala, pastor? Eu falei, o que eu falo? Eu falei, eu não falo nada. Agora, uma coisa eu digo para a senhora, Deus nunca desistiu da senhora. A senhora não poderia ter desistido do seu filho. Pastor, é porque não é para o senhor. Ela queria ouvir outra coisa. Ela queria ouvir outra coisa. Aí eu até falei para ela, então por que a senhora me procurou? Se a senhora já tem sua opinião formada, a senhora não tinha que ter me procurado. Mas ela queria ouvir outra coisa. Ela queria ouvir, ô irmã, aquele seu filho realmente, olha, ele não vale nada. A senhora fez certo, viu? Demorou para a senhora colocar ele para fora. Ela queria ouvir porque ela queria ouvir. Mas quando chega um homem que fala o que Deus manda e não o que a pessoa quer ouvir, acontece isso. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Ela vai seguir o que o coração dela deseja, o coração dela coloca. Irmão, está cheio de pastor lobo por aí. Ele não está preocupado se a pessoa vai para o inferno ou não vai para o inferno, está preocupado com o dízimo que ela vai dar, com a oferta que ela vai dar, com a ajuda que ele vai ter, ou seja, ele está preocupado com o que ele vai receber dela. Ele não está preocupado com a alma dela. Eu vou falar uma coisa para você. No Maranhão ainda isso aconteceu. Me procuraram, eu me tornei bastante conhecido lá no Maranhão, e me procuraram para escrever para uma revista. E eu aceitei o convite. Era uma revista que tratava sobre beleza, que tratava sobre moda, e era de uma pessoa que era de Jesus, e ela queria uma coluna evangélica, e eu aceitei escrever para essa revista. Então eu fiz lá uma mensagem, mandei para a revista dela, e ela editou e modificou de um jeito que ficava agradável a ela e a quem estivesse lendo. Eu falei, não vou escrever mais para a tua revista. Eu falei, eu deveria processar você, porque eu não falei nada disso daí que você falou, e você assumiu meu nome aí, como se eu tivesse falado, e achei ruim com ela. Aí ela veio conversar comigo, e ela falou, pastor, eu tomei uma decisão, eu estou saindo da minha igreja, eu quero frequentar a igreja com o senhor. Eu falei, mas por que você quer?
Falou, não, pastor, porque o senhor sabe lá, a gente faz parte do coral, eu e meu marido. Eu falei, sei. Eu falei, por isso mesmo eu estou te perguntando, por que é que você quer? Eu falei, não, sabe o que é, pastor? Aqui, o pastor falou algo esses dias que eu não gostei. Irmão, eu diria para você que o que aquela mulher poderia trazer financeiramente, materialmente para a igreja seria 30% da minha receita. Eu falei para ela, vai embora para a igreja. Ela, hã? Eu falei, vai embora. Eu falei, o pastor está certo, você está errado, toma vergonha na tua cara, se converte, se acerta, porque senão você vai para o inferno. Ela, hã? Eu falei, é. Por quê? O que ela esperava? Ela esperava ser agradada. Amanhã eu falaria algo que ela não gosta, ela procuraria um outro que a agradasse. Amanhã esse outro falaria algo que ela não gosta, ela procuraria outro que a agradasse. E assim tem sido a vida de muitas pessoas. Irmão, eu não tenho que viver o que me é agradável. Eu tenho que viver a verdade. Presta atenção nisso, ó. Presta atenção nisso. Pois vai chegar o tempo. Isso está em aonde, pastor? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Agora preste atenção nisso, olha o versículo 4, olha o versículo, a sequência do versículo. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer o que elas, o que é? O que elas, só aquilo que agrada, irmão. É aquilo que eu falei para você. Você já conseguiu comprar uma caixinha de promessa? Já conseguiu comprar uma caixinha de exortação? Não. Por quê, pastor? Porque não existe. Não existe caixinha de exortação. Só existe de promessa. Por quê? Porque você cata lá e o Senhor lhe dará riqueza. Aleluia. Nem Deus nem falou isso para você. Mas toda promessa que está na Bíblia, pastor, é para nós. É verdade. Toda promessa que está na Bíblia é para mim, é para você. Mas tem promessas que estão ali que nunca chegarão a mim e a você. Porque o plano que Deus tem para mim e para você não tem a ver com aquela promessa que está ali. Quando Ele fizer uma promessa, Ele vai falar diretamente a você. E não porque você foi lá e catou. O que é? Sim. Agora se ela cata lá, Deus te trará riqueza, aleluia. Se ela cata lá, arrependa-te. Não, isso aqui não foi bom, vou pegar o tempo. Não é assim? Irmão, nós temos que acordar. Por quê, pastor? Porque nós estamos assim. Se não é como a gente quer, a gente muda de igreja. E está assim. Não, esse pastor que chegou aí eu não gostei não. Irmão, daqui a pouco eu vou embora. Vai chegar alguém aqui, você tem que entender que você tem que ver Cristo Jesus, a palavra de Deus, e não aquilo que você acha melhor, irmão. É por isso que eu estou dando essa palavra para você. Mas se chegar um pastor aqui que só fala besteira, pastor, você fica aqui e luta até ter pão suficiente e não abandona o barco. Porque não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer para você é fidelidade em tempo de abundância e em tempo de escassez. É o que Deus quer de você. É o que Deus quer de mim. Nós temos que aprender a respeitar a orientação que Deus nos traz. Viver o que Deus quer que vivamos. E muitas vezes, irmão, nós não estamos aqui para ser ajudados. Muitas vezes, o momento agora é da gente ajudar. É da gente fazer alguma coisa pelas pessoas. E eu não posso ser mais um que abandona o barco. Porque tem pessoa que só anda porque vê os outros andar. Tem pessoas que nós temos que pensar por elas porque elas não conseguem pensar direito. E se você, que Deus iluminou, não tiver um comportamento segundo a palavra de Deus, como você vai ajudar essa pessoa? Me explica. Você sabe que eu fui pastor em Cascavel, no Paraná, e eu tinha uma banda, mas de arrebentar. Mas uma banda, tinha tanta gente para tocar que tinha, como diz o outro, tinha que escalar, né, para ninguém se sentir inferior. Só que eu tinha um rapaz que, vou falar para você, eu não sei porque aquele rapaz não era profissional da guitarra. Impressionante. Impressionante. E o que acontece, irmão? Relacionamento entre família, seja ela nossa família,
ou seja, a nossa família natural, ou seja, a família que nós chamamos de Jesus, porque somos uma família, pertencemos ao mesmo Pai. Eu te chamo de irmão, você me chama de irmã, porque pertencemos ao mesmo Pai. Você compreende? Então toda família, seja ela nossa família ou a família em Cristo, irmão, as pessoas têm pensamentos diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes. Tem pessoas de todo tipo de tamanho na nossa família. Tem o nenezinho que chegou agora, tem o garoto de 10 anos que quer se aparecer, tem o de 15, 16 que é rebelde, tem o de 20 que acha que é o dono da casa, não tem? Não é assim? Varia de idade para idade o comportamento. O comportamento varia de idade. Conforme a idade que tem, o comportamento da pessoa. Quando você tinha 15 anos, 16, talvez você dê um trabalho para o teu pai e para tua mãe também, porque você achava que você era o dono da tua vida, coisa que você não era. Não é verdade? E assim vai. E espiritualmente também. Então, às vezes, o comportamento de quem está nos bastidores tem briga, tem biquinho, tem o preguiçoso, tem o dedicado, tem o que julga os outros, tem aquele que fala assim, não faz, eu não faço. Tem de tudo isso. Está entendendo? E esse rapaz, ele não veio ensaiar. Tinha que ensaiar. Ordem do pastor, tem que ensaiar. Porque o que acontece? As pessoas não entendem. Por exemplo, não adianta ela querer cantar comigo, a Tatiane, por mais que ela saiba cantar, se nós não ensaiarmos, não adianta. Vai ficar igual a banda do Chaves. Você sabe que eu me lembrei de um episódio que eu assisti? Começou aquela barulheira, aí o seu Madruga chegou e falou: peraí, não é assim, tem que ter harmonia. Aí falou: você está tocando o quê? Aí o cara falou uma música. Você está tocando o quê? O cara falou outra. Você está tocando o quê? O cara falou outra. Cada um estava tocando uma música diferente. Vai ficar então igual a banda do Chaves. Tem que haver ensaio, porque você tem que conhecer a pessoa musicalmente. Você compreende? Não, é para Jesus pode fazer qualquer porcaria, está do certo? Não, é para Jesus, por isso que tem que se fazer o melhor, por isso que tem que se dedicar ao máximo, porque é para Jesus. Você compreende, sim ou não? Então a ordem era essa, ele não foi. Aí teve uma briguinha lá entre eles. Eu chego de manhã, tem um com um bico desse tamanho, outro com um bico desse tamanho, e aí é o pai, né? Para o pai resolver. E tem filho que ele está esperando o quê? Ele está esperando o irmão dele ser punido. Não é isso? Parece que é brincadeira. Ele quer ver o irmão de castigo, quer ver o irmão levar as chibatadas. E eu chamei ele. Falei: o que está pegando? O que está acontecendo? Ele falou: pastor, tive uma situação assim, e não teve como. Eu falei: mas você deu satisfação? Não dei, pastor. Eu falei: aí que você falhou. É que você falou, você tinha que ter dado satisfação. Se você procura a mim, por exemplo, quando alguém viesse reclamar, eu ia falar: não, ele já falou comigo. Acabou. Acabaria, evitaria esse tipo de situação. Falou: pastor, acho que o melhor eu sair, pastor, melhor eu sair. Eu falei: você está pensando em sair? Eu falei: porque você só está pensando em você. Eu falei: mas presta atenção, quem frequenta mais a igreja aqui, além de você, da tua família? Ele abaixou a cabeça: meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu falei: você percebeu que o teu comportamento vai afastá-los de Jesus? Porque você só está pensando em você. Por isso você tem que pensar neles também. O senhor tem razão. Eu falei: vai orar que Jesus cura a tua ferida. Só que ele era obediente, ficou firme lá. Tem pessoas que elas não entendem. Elas não entendem que o comportamento delas não vai trazer prejuízo apenas para elas, mas vai trazer prejuízo para quem está à volta dela. Por quê? Porque aquela pessoa ainda é criança, e a criança ela, assim, ela é levada pela mão. A criança ela não tem uma personalidade de dizer: eu vou permanecer, não importa, não vou olhar para ninguém. Não, ela não tem. Ela vai se compadecer, mesmo sem saber o que está acontecendo direito, e vai seguir aquela pessoa. Você vai prejudicar uma outra pessoa. Tem que tomar cuidado, pois vai chegar o tempo em que pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão aos seus próprios desejos, arranjarão para si mesmos uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade
para dar atenção a fábulas, a lendas. Irmão, Jesus é o caminho. Jesus, e não ninguém mais. O caminho não é Antônio Júnior, não é o pensamento de Antônio Júnior. O caminho não é o missionário Soares, o pensamento do missionário Soares, Jaime de Amorim, o pensamento de Jaime de Amorim. O caminho é Jesus Cristo, a palavra de Deus. O caminho não é Odete, nem o pensamento de Odete, João Batista, nem o pensamento de João Batista. O caminho é Jesus. E eu tenho que entender que eu tenho um compromisso com Jesus e eu tenho que andar com Jesus. Essa é a verdadeira e a sã doutrina. Os ensinamentos que vêm do Espírito Santo, que vêm da palavra de Deus. Eu não tenho que viver aquilo que eu acho melhor, o que o meu coração deseja. Eu tenho que viver o que a palavra me determina a viver. Você compreende? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui muito importante, que está em primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Eu não sei se vai dar tempo, não. Vem cá, Vinícius. O Vinícius vai fazer uma leitura para mim. E ele vai parar a hora que eu parar. Você vai olhar lá para cima, Vinícius, tá bom? Vamos lá. Eu disse que em primeiro livro dos Reis, capítulo 22, o versículo é o primeiro. Eu vou ler, a leitura vai ser até o versículo 28, tá bom? Entendeu, Vinícius? Sim. Vamos lá então. Durante 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta o rei da Síria a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Um minuto só. Você viu que essa cidade elas pertenciam. E ele, o que acontece? Ela foi tomada pelo rei de Gileade. Então ele falou assim: peraí, vamos tomar de volta, né? Ele falou: até agora nós não tomamos um posicionamento para tomar de volta. Vamos tomar de volta. Continua. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo a atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavaleira. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Presta atenção nisso. Ele falou que a cavalaria dele estaria pronta, ou seja, em outras palavras, ele falou: eu vou. Mas antes de ir, vamos fazer o que é correto? Vamos consultar a Deus? Primeira coisa que você tem que colocar no teu coração: qualquer tipo de batalha que você tiver que travar, consulte a Deus. A batalha tem que ser travada, mas consulte a Deus, para que Ele possa orientar você a maneira correta de você travar essa batalha. Você compreende isso ou não? Continua. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Presta atenção, é aí que eu quero que você entenda. Você vê que ele ia para uma batalha, ele foi consultar Deus, ele chamou profetas. Irmão, quantos profetas eram? 400. Mas ele chamou 400 profetas que falaria aquilo que ele queria ouvir. Você compreende? Você vai conseguir entender, versículo 7, né? Mas Josafá perguntou, não existe, porque Josafá percebeu que aqueles profetas ali eram de Araque, né? Ele percebeu que aqueles profetas eram profetas que estavam falando o que desejava o rei ouvir. Então ele olhou e falou: peraí, mas Josafá perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? E Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaias, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é. Mas não é que ele não profetizava o que era bom, não profetizava o que era bom, só o que era ruim. Por quê? O que a pessoa tem que entender que o comportamento dela vai provocar de Deus uma reação.
O comportamento, o que ela plantar, ela vai colher. Tem a pessoa fala assim: pastor, para mim a minha vida nunca vai bem, nada dá certo. Mas o que você tem plantado? Você tem plantado coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Você tem plantado coisas boas, você vai colher coisas boas. E isso é uma lei. Olha lá no começo, você sempre tem que olhar para o início das coisas. A Bíblia diz que cada coisa produz segundo a sua espécie. Quer dizer, você quer plantar rebeldia, você quer plantar desonestidade, você quer plantar desrespeito, você quer plantar falta de temor e quer receber maravilhas. Quer dizer, Acabe era um homem que o comportamento dele levou Deus a declarar que de uma geração inteira não existia um homem pior do que ele. Irmão, presta atenção. Eu moro em Piracicaba. Se alguém dissesse: olha, de toda a cidade de Piracicaba, o Antônio Júnior é o pior homem, seria horrível. Agora você imagina de uma geração inteira, irmão, o pior homem. De todo mundo que nasceu nessa geração, o Antônio Júnior é o pior. Meu Deus do céu. Quer dizer, e ainda assim mesmo eu espero bons ventos, e ainda assim mesmo eu espero maravilhas. Não vai acontecer. Irmão, se eu tiver um bom comportamento, eu vou ouvir boas palavras. Se eu tiver um comportamento ruim, eu vou ouvir palavras de repreensão, é normal. Se você fizer o que é bom, o que a sua mãe vai falar? Isso, filhinha, parabéns, que menina bonita da mamãe. Não é isso? Você fez arte, ô menina, tá precisando de apanhar, hein? Não é isso? Ele era um homem mau e queria ouvir coisas boas. Tem gente que é assim, ela não respeita a palavra de Deus, ela não dizima, ela não oferta e quer prosperar. Ela não evangeliza, ela não socorre ninguém, mas quando a coisa complica para ela quer socorro. Mas não, você não planta e quer colher. Aí não tem jeito. Paramos no versículo? Vai lá, Vinícius, versículo 8. Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaias, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaias. Os dois reis, usando suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Queana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor é o rei, vencerá, o Senhor Deus lhe dará a vitória. Você vê que todos eles falam a mesma coisa. Agora preste atenção. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaias disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso, é melhor que você faça o mesmo. Porém Micaias respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele me mandar. Quando Micaias chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, ele perguntou: Micaias, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaias respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Você vê que ele percebeu que o cara estava agradando ele. Mas aí que está, né? Ele recebeu uma orientação lá do oficial, falou: ó, está todo mundo profetizando a favor, profetiza a favor também. Ele chegou a jurar: em nome do Senhor eu falarei só o que Deus mandar. Quando chegou lá, ele falou: essa é a palavra, amarelou. Irmão, não pode, pastor, mas certas coisas, se o senhor falar, as pessoas vão embora. Então vão, mas eu vou ficar com a verdade. Se só eu quero ficar com a verdade, se eu vou ficar sozinho com a verdade, então eu fico.
Por quê, pastor? Porque eu prefiro ficar sozinho com a verdade do que ficar aqui entupido de gente, até no meio da rua, sem a presença de Deus, com a mentira, com o engano. Agora, a pessoa que quer a verdade, por mais que seja doloroso às vezes ouvir certas coisas, às vezes é, irmão. Às vezes é. Quem é que gosta de puxão de orelha, irmão? Quem é que gosta de croque, né? Cascudo, né? Quem é que gosta? Quem é que gosta de beliscão na costela? Mas ninguém gosta, irmão. Todo mundo gosta de afago. Todo mundo gosta de ouvir palavras agradáveis. Mas só que nem sempre aquela que está falando uma palavra agradável para você está te amando. Aquela que está falando a verdade, essa que está te amando. O Senhor Deus chega a dizer que Ele corrige quem Ele ama e açoita aquele que Ele tem por filho. Mas a maioria das pessoas, elas não querem isso. Elas querem aquilo que a Bíblia fala, em 2 carta a Timóteo 3. Depois você cuida da tua unha, presta atenção, não vai cair a tua unha não. Elas não querem ouvir. Irmão, vamos levar a sério a nossa vida com Deus. Por quê, pastor? Porque um preço nós vamos pagar depois. E agora é aquele negócio, eu não estou falando nem de uma dificuldade aqui não. Porque aqui tudo passa, irmão. Aqui passa a glória, aqui passa o ruim também. Mas o que eu estou falando é de uma eternidade. É essa que é a questão, depois de pagar um preço eterno por algo que eu deixei de fazer, ou por algo que eu fiz. Então o que eu tenho que aprender? A respeitar a palavra e viver a palavra. Amém? Paramos no 17, não é isso? Micaia respondeu: vejo o exército de Israel. Aí ele vai começar a falar a verdade agora. Micaia respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaias continuou: agora escute o Senhor, o Senhor Deus está dizendo: eu vi o Senhor sentado em seu trono no céu, e com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe, para que ele vá a Ramate e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa, outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. Deus perguntou: como? O espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaias terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora o que Deus fez com que todos esses seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Para aí, pastor, o que estava acontecendo? Um julgamento. Não é que Deus estava incentivando alguém a mentir ou enganar, era um julgamento. Ele estava condenado e a sentença precisava ser aplicada. Aí Deus olhou e falou: então, quem é que vai lá para aplicar essa sentença? Um anjo falou uma coisa, outro anjo falou outra coisa, e ninguém tomou uma decisão. Aí apareceu um espírito maligno. Você viu que o espírito aí é com E, pequeno, minúsculo. Apareceu um demônio. Falou: eu vou, é minha função enganar, vou lá. Mas como que você vai fazer isso? Eu vou incitar os profetas e eles vão mentir para cá, dizendo que ele pode ir, que o Senhor vai estar com ele. Deus falou: então vai, executa o que você tem que executar. Irmão, quantas pessoas não está acontecendo a mesma coisa? Vai cair a tua unha, hein? Quantas pessoas não vai acontecer a mesma coisa? Você veio aqui para cuidar da unha, para prestar atenção, deixa Deus falar com você. Na unha você cuida na manicure. Então o que acontece? Você tem que entender, irmão, a coisa aqui é séria, não é brincadeira não. Então o que acontece? Um julgamento havia sido feito. Agora Acabe pagaria o preço de todos os males que ele cometeu. Irmão, e com quantas pessoas não está acontecendo a mesma coisa? Deus está trazendo a verdade para ela, mas ela não quer a verdade. Deus está trazendo a verdade para ela, mas ela não quer a verdade. Irmão, em toda a área tem aquele profissional, eu vou falar dessa maneira para você entender, que é correto, que é honesto. Em toda a área você vai encontrar médico honesto, correto, mas vai encontrar médico sem vergonha também. Você vai encontrar pintor correto e honesto, mas vai encontrar quem faz cambalacho também. Você vai encontrar pastor honesto, correto, mas vai encontrar sem vergonha também. Mas preste atenção, muitas pessoas, elas não querem a verdade,
Elas querem o que elas acham melhor para elas ouvirem. Então Deus está trazendo a verdade, está trazendo a verdade, está trazendo a verdade, não quer? Então Ele deixa que a pessoa seja enganada. E aí, pastor? E aí, com engano, o que vai sobrar para mim? Destruição. Porque só a verdade traz sucesso. Só a verdade traz sucesso. Talvez o caminho da verdade é um caminho árduo. Talvez o caminho da verdade é um caminho de dificuldade. Talvez o caminho da verdade é um caminho doloroso momentaneamente, mas vai trazer o sucesso que eu preciso. Vai trazer a glória que eu preciso. Agora eu vou pegar o caminho do engano. Aparentemente tudo é maravilhoso. Há caminhos que parecem bons, mas o final é de quê? De morte. Então ele parece maravilhoso, mas eu vou encontrar destruição. Ô irmão, me lembro daquele cidadão, irmão, um profeta que foi profetizar contra o altar. A ordem de Deus era essa para ele: olha, preste atenção para você entender. Deus falando com ele: você vai por um caminho e vai voltar por outro. Lá você não vai comer, lá você não vai beber. Ou seja, você vai profetizar e vai embora. Você entendeu? Sim, senhor. Foi e fez tudo certinho. O rei ofereceu para ele, está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 13, não precisa de abrir não. O rei ofereceu para ele metade do reino, porque afinal de contas, quando ele profetizou contra o altar, o rei se levantou contra ele, a mão do rei endureceu, ele pediu para orar, a mão dele retornou ao normal. O rei ficou impressionado, falou: o negócio é o seguinte, fica aqui, come comigo, descansa comigo. Ele falou: nem que se oferecesse metade do teu reino para mim, eu faria isso, porque Deus falou para mim fazer diferente, eu vou ficar na palavra de Deus. E ele foi, até que um profeta velho o enganou. O profeta velho alcançou ele e falou: sou profeta como você. Mas alcançou ele porque ele estava parado, porque ele saiu bem na frente, mas ele estava parado, sentado debaixo de uma árvore. O profeta o alcançou e falou: sou profeta. O profeta velho o alcançou e falou: sou profeta como você, e Deus me falou que você deve voltar comigo para comer comigo, descansar, e depois você vai embora. Mas era agradável ao ouvido dele aquela palavra. Ele esqueceu tudo o que Deus falou. Ele olhou para o cansaço físico dele, ele olhou para o sol forte, olhou para a dificuldade e voltou com o profeta velho. Irmão, ele estava comendo. Aí o profeta velho fez uma profecia que veio de Deus e disse que ele não seria enterrado no túmulo dos pais deles, e foi embora. E agora ele já não estava mais a pé, agora ele estava sobre um jumento. Encontrou um leão pelo caminho. O caminho parecia ser bom, voltar a comer, descansar. Pô, estou fazendo uma viagem a pé, agora vou ter um jumento para andar, né? Mas só que um leão o alcançou no meio do caminho, não tocou no jumento, mas ele foi morto pelo leão. Então há caminhos que parecem bons, mas o final é de morte. Mas por quê? Porque a pessoa não quer ouvir. Ela quer fazer o que ela acha melhor fazer. Ela tem um espírito rebelde, ela tem um espírito desobediente. Não pode. Por quê, pastor? Você vai trazer dor sobre você. É coisa muito séria. Paramos onde? Nós vamos ler o 24? Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaias e deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Olha a resposta: você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder. Ou seja, você vai descobrir quando o mal te alcançar e você tentar fugir dele, mas não vai ter como. Você vai descobrir, porque tem gente que só vai descobrir que Deus não está mais com ela quando a desgraça se apoderar dela. Quando o filho estiver enfrentando uma doença, ou quando o filho virar a cabeça, quando ela perder o dinheiro que tem, quando ela perder essa hora, ou seja, quando a desgraça se apoderar dela, que ela vai ver que ela fez uma besteira, que Deus não estava com ela, que ela escolheu errado. Irmão, só que o Senhor Deus, eu já tenho explicado para você, Ele é um Deus preventivo. Ele nos avisa antes de acontecer. Talvez você é uma pessoa que está sendo assediada. Vamos lá comigo, vamos lá para a minha igreja, vamos lá, não sei o quê. Lá é diferente, né? Eu sei que o seu pastor é isso, eu sei que é aquilo. Fica mais fácil para você, está mais perto de casa. Você vai encontrar um leão pelo caminho. De início é maravilhoso, pode ter certeza. O cidadão, quando ele ouviu, volta porque Deus falou para mim, ele ficou pensando: como é que ele sabia que eu estava aqui? Mas para começar, todo mundo da cidade sabia o caminho que ele tinha tomado. Quem estava na cidade sabia, tanto que foi os filhos do profeta velho que falou para eles o caminho que aquele rapaz tinha tomado.
O profeta velho montou num animal e foi atrás. Foi atrás e encontrou, porque ele estava parado. Talvez se ele não estivesse parado, ele não encontraria. O mal tem encontrado você para falar no teu ouvido porque você parou. Você já não ora como você orava antes, já não lê como você lia antes, você já não frequenta a igreja como você não frequentava antes, e sempre tem uma desculpa. É porque eu tenho a casa para limpar, é porque eu tenho o comércio para tomar conta, é porque eu tenho... Não, irmão, é Deus em primeiro lugar, sempre. O resto é consequência. Mas ninguém quer ouvir isso. Mas é o certo, é o correto. Você está entendendo, sim ou não? Paramos aonde? 25? Vamos ler o 26? Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joas. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponha água até que volte, até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. Paramos aqui, irmão. Infelizmente, algumas pessoas colherão um fruto tão amargo que elas perceberão que essa palavra dura que eu estou dando aqui, que é uma palavra dura, é verdadeira. Alguns mudarão o comportamento, outros permanecerão da mesma maneira e vão enfrentar uma dor que não é necessária. Por quê, pastor? Porque não quer ouvir a Deus, ele quer fazer como acha melhor. Irmão, eu tenho que ouvir a orientação que vem do Pai, senão eu vou pagar um preço depois que não precisa. Não seja aquela pessoa, irmão, que quer ter o seu ego massageado, que quer ter o teu ouvido agradado. Seja aquela pessoa que queira receber a verdade de Deus, custe o que custar. Por quê, pastor? Porque só a verdade vai te conduzir à salvação, outra coisa não vai. Amém, Jesus? Coloque a mão no seu coração que eu vou te dar uma bênção. Pai, e é no nome do Senhor Jesus que eu estou abençoando cada uma dessas pessoas. E Deus, tem pessoas necessitando de um socorro, necessitando de uma ajuda. Talvez está sendo assediada, talvez o coração dela está amargurado, talvez ela está enfrentando uma certa situação, mas o Senhor é Deus para mudar a vida dela agora. Meu Deus, eu estou quebrando toda a maldição, estou repreendendo toda a ação do diabo, determinando que toda a força do mal seja banida desta vida. Eu estou abençoando essas pessoas, eu estou fazendo isso para a tua glória, eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Diga assim seja. Você que está em casa, a bênção de Deus está com você. Não seja essa pessoa que não quer ouvir a verdade, que não respeita a tua autoridade. Não. Seja a pessoa que obedece. E Deus vai mostrar para você que Ele é Deus de amor, que Ele é Deus maravilhoso. Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.